Fala, meu parceiro vendedor, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao canal Thiago Concer e no programa Orgulho de Ser Vendedor, que é o bate-papo com feras na área de venda e com grandes especialistas para falar de assuntos específicos para ajudar você e ajudar nesse movimento que é o Orgulho de Ser Vendedor, a profissionalizar a maior parte dos vendedores nesse país, tá bom? Bom, quem está aqui nesse bate-papo direto hoje, a gente já sabe quem me conhece, sem enrolação, sem mimimi, é o Daniel Bounds, com quem eu já tive uma conversa sensacional, que foi sobre a importância de canais para prospecção, inteligência na prospecção, que ferramentas que você pode utilizar para fazer isso em escala maior, ou mesmo em escala pequena, mas de uma maneira muito mais inteligente. Então, inteligência em prospecção, acho que seria o melhor nome para o bate-papo. Assistiu, procura no canal aqui no YouTube, e que é bacana. Embaixo você vai ver um monte de ferramentas. O Daniel passou aqui de livro, de sites, né? Para que você possa usar tudo isso para poder prospectar muito mais clientes, beleza? E nesse bate-papo segundo aqui com o Daniel, pode ter certeza que vai ter vários, né? Porque a gente, antes de começar, fica conversando aqui e aí já pensa em 2, 3 assuntos. Mas isso que é bom, né, Daniel? Tem um monte de ferramenta aqui. O bate-papo nosso de hoje é cadência de prospecção, né? Que foi um dos problemas que a gente falou lá, a falta de cadência na prospecção, que praticamente quem faz, que são poucas pessoas que fazem de forma regular, mas geralmente faz isso mal feito. Como fazer essa cadência? Daniel, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite aí de falar de vendas. Thiago, obrigado. Como eu falei outra vez, é minha paixão isso aqui. Adoro falar. Quando a gente começa a falar, a gente não para mais. Então, vamos lá. Eu acho que esse tema é um tema de fundamental importância para quem está querendo aumentar a produtividade aí. Vamos falar um pouquinho sobre cadência. Beleza, bom, primeiro falamos de prospecção, da importância de não ser, né, o que acontece que a maioria quando faz, aí para de fazer, aí quando a água bate na bunda, volta de novo, todo aquele problema que a maioria das pessoas faz. Bom, a gente está falando de cadência, né, mas vamos traduzir, pessoal, o que é cadência de prospecção? Bora lá, Daniel. Vamos lá. No último papo, a gente conversou sobre construção de lista, né? Então, quando a gente está falando de prospecção, o primeiro passo ali é você montar uma lista, comprar, montar por conta própria. A gente falou isso no último papo. E a partir de agora, com essa lista pronta na mão, a gente precisa entrar em contato com esse potencial cliente. E a forma que a gente faz isso é o que a gente chama, quando a gente faz isso de forma estruturada, sistematizada, a gente passou a chamar isso de cadências de prospecção. O que é uma cadência? É um padrão, por exemplo, todo mundo tem vendedores que vendem muito e caras que vendem pouco. A gente precisa entender o que esse cara que vende muito está fazendo, transformar isso num padrão e replicar isso para o time, né? E essa parte da conexão, que é quando você pega um contato que você não conhece e tenta falar com ele, seja por e-mail, por telefone, na minha experiência, nas empresas que eu já trabalhei, que eu já tive, cada vendedor faz isso de uma forma diferente. Tem um cara que gosta de ligar mais e ele liga, tem um cara que gosta que ele é mais tímido e acaba mandando mais e-mail. E aí fica a pergunta, qual que é a melhor forma de conectar? É e-mail, é telefone? É fazendo uma ligação? É fazendo 5 ligações? É eu alternar, eu tentar ligar, eu não conseguir falar com ele, mandar um e-mail, se o cara não responder, eu ligo de novo. Então, assim, 99% das empresas que eu já interagi na vida não tem padrão para fazer isso. E, na minha experiência, quem não tem padrão e não pega a melhor prática e dissemina isso para o time todo, está deixando muito dinheiro na mesa. É o que a gente chama de modelagem, né, Daniel? Eu falo que a maneira mais fácil e mais barata de você aprender na sua vida é aprender a correr dos outros. Exatamente. Dói menos e é mais barato. Né? Quer dizer, se você tem a sua empresa, vai fazer o processo, melhor ainda. Se você é um vendedor e quer criar um padrão e não tem, melhor vira. Né? Aqui você tem 2 opções. Vira para o melhor e veja o que ele está fazendo. Ou 2, acabe, caso ninguém faça isso, e você vai saber como fazer esse padrão, né? Porque esse modelo nosso aqui de bate-papo, de aula, é realmente uma aula para que você, terminando, você já tenha a ferramenta
para poder fazer. Então, duas coisas. Ou você olha para o melhor, vê se ele está arrebentando, o que ele está fazendo na prospecção. Se não, vamos seguir aqui. Tem um passo a passo para isso, né, Daniel? Você, com a experiência que você tem aí, tem mais ou menos já um processo que funciona, né? Tem. E essa ideia de modelar, ela é muito bacana para a gente definir um ponto de partida. Mas, Thiago, assim, a gente, no último papo, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Essa revolução que está acontecendo na nossa indústria parte da ideia de que agora, quando a gente fala de mais ciência, a gente está dizendo que a gente hoje consegue testar tudo que a gente faz, entender se está funcionando ou não, testar duas alternativas. Eu tenho uma hipótese diferente, vamos testar, vamos avaliar se tem um resultado melhor. Então, nessa parte de cadência, é uma área onde a gente consegue testar com muita facilidade se a gente tiver as ferramentas certas, tá? Mas, legal, como eu falei, o que a gente vê hoje no mercado? Com todas as estatísticas que você olha, a gente percebe que o vendedor desiste muito cedo de uma oportunidade. Então, persistência é algo importante. E, de novo, eu não quero deixar que cada vendedor tome a decisão, ou você, se você é vendedor, né? Você não quer... toda vez que você for interagir com o cliente, você tem que definir, será que eu ligo para ele de novo? Será que eu ligo para ele mais uma vez? Será que eu mando um outro e-mail? A ideia é que a gente padronize isso. Se a gente tiver uma ferramentinha que ajuda a gente consegue medir se é melhor eu fazer 5 ligações ou fazer 8. Ou se eu fizer 8, não muda nada a taxa de conversão, a taxa de contato com o cliente. Então, assim, falando de cadência, né? Vamos lá. Quais são os canais que a gente tem hoje para entrar em contato com o cliente? A gente tem o telefone, o mais comum, a gente tem e-mail, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o WhatsApp hoje em dia, a gente pode ter um Skype, a gente pode ter o endereço do cara e mandar alguma coisa para ele, uma mala direta. São formas que a gente tem de entrar em contato com o cliente. A nossa tese aqui é que a gente não deve deixar para cada vendedor, a cada vez que ele for interagir com o cliente, tomar a decisão do que ele vai utilizar, em qual frequência, utilizando qual canal, né? Daniel, isso, e se o vendedor estiver assistindo a gente aqui e o gerente dele provavelmente não vai fazer a empresa, que ele crie o processo dele para que... Exatamente. Beleza, vamos lá. Porque, assim, é muito comum você... se você deixar... Se você não definir isso, muitas vezes você vai acabar deixando algum cliente passar, vai desistir de algum cliente antes da hora. A gente começa a inferir, esse cliente não vai dar muito certo, então eu não vou ligar mais para ele. E isso, é claro que é natural, tem muito de fundo nosso, a gente precisa utilizar isso para desqualificar o cara, mas, na minha experiência, se a gente não tiver padrão, a gente não consegue testar, e a gente não consegue saber o que funciona melhor e o que não funciona melhor. Tá? Acabou a era de eu acho que ligar funciona melhor que mandar e-mail. Você tem que testar os dois e ver qual que funciona melhor. Ou se é melhor uma cadência mista, né? Então, o que a gente precisa definir é um padrão de quantidade de contatos, qual canal que eu vou utilizar, se eu vou mandar e-mail, se eu vou ligar, se eu vou usar o LinkedIn, não sei o quê. Qual é o intervalo de tempo, né? Então, como é que uma cadência se parece quando ela está construída? Primeira vez, quero falar com o Thiago, eu vou pegar o telefone e vou tentar ligar para ele. Se ele não me atendeu, eu vou mandar um e-mail para ele. Se ele não me responder esse e-mail, no dia seguinte, eu ligo de novo para ele, tá? Se ele não me responder, eu vou entrar no LinkedIn e vou adicionar ele como uma conexão, né? E no dia seguinte, se ele ainda não me responder a mensagem que eu mandei no LinkedIn, eu vou mandar um outro e-mail. E a gente, essa é a estrutura padrão de uma cadência, ou seja, qual canal que você utiliza, com qual canal, com quantos contatos, e, obviamente, o que você faz em cada uma dessas coisas, né? Então, quando a gente eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas. Então, por exemplo, hoje no mercado a gente está vendo muita gente tentando conectar, Thiago, só usando e-mail, né? Muita gente está fazendo isso. A gente comentou sobre o Aaron Ross no nosso papo passado. O Aaron é um cara que escreveu um livro sensacional e ele sugere que a gente faça conexões via e-mail para não fazer ligação fria. Eu posso criar uma cadência de 4 e-mails, onde eu vou te mandar esses e-mails. Se você não responder o primeiro, eu te mando o segundo. Se não responder o segundo, eu te mando o terceiro, assim em diante. E para cada e-mail eu vou ter um objetivo. O primeiro é me apresentar e explicar um pouquinho o que eu faço.
No segundo, eu vou perguntar se você viu o primeiro e-mail. No terceiro, eu vou tentar trazer alguma informação nova, um conteúdo novo que você não viu. E no quarto, se você não responder, eu tento pedir uma indicação para alguém dentro da empresa para ver se você não for a pessoa certa. E eu faço a gente tem um templatezinho que a gente chama de breakup, né, que funciona muito bem. Então você fala, olha, é a última vez que eu estou tentando falar com você, meus contatos estão aqui, se você quiser conversar sobre isso, você me procura. Incrivelmente, assim, tira, né? E esse e-mail tem uma taxa de resposta absurda, né, porque as pessoas sentem que elas estão perdendo alguma coisa. Mas vamos te mostrar isso na prática. Exatamente. Daniel, até para corroborar, a gente usa aqui, tem um vídeo que acho que é o segundo vídeo mais visto no nosso canal, que é o Vendedor Bonzinho Não Vende, né? Esse vídeo está com 700 mil visualizações, e lá eu passo uma técnica que a gente usa muito, que a gente chama de e-mail e WhatsApp matador, né? A gente tem a cadência aqui a gente tem a cadência, então são 4 contatos, não conseguiu, então todo contato que é feito é mandado um WhatsApp, né? Olha, conforme combinamos. No quarto não conseguiu, a gente e-mail matador, dizendo justamente isso. Carlos, conforme combinado, tentei 4 vezes, não consigo, estou encerrando aqui a nossa conversa, não consigo manter os valores originais que falaram para você, mas se tiver interesse no nosso serviço, na verdade a gente sempre coloca o benefício, se tiver interesse em aumentar o seu volume de vendas, melhorando a lucratividade, você entra com isso a uma nova e boa sorte. Porque eu falo que fecha um treinamento de alto nível, ele vai precisar de sorte. Então a gente sempre coloca boa sorte. É impressionante as pessoas que, teoricamente, em 99% das empresas já teria sido largado, porque não dá nem como perdido no funil, sabe? Não coloca nem perdido no CRM. Larga, que é o que acontece na maioria. Que bom que você deu esse exemplo aí, Daniel, porque a gente tem também uma sensacional de pessoas que às vezes estavam numa semana de reunião pesadíssima, telefone, ele marcou contigo, mas esqueceu de e não lembra quem é você, então o número ele não atende naquele horário, às vezes só depois. Então, pode acontecer isso. Então, é muito interessante. Ele é duro, claro, educado, duro, legal que você corroborou. E para quem quiser saber mais também, pode entrar no canal nosso, quem não vende, lá tem como a gente aplica esse e-mail matador aí. Legal. E assim, algumas dicas sobre construção de cadências. Se você tem uma cadência inbound, ou seja, se você fez conteúdo e a pessoa foi lá no seu site, falou que gostaria de falar com um consultor, ou fez alguma demonstração, se você tiver um software, alguma coisa assim, ou seja, a pessoa te procurou, é importante que os primeiros dias dessa cadência sejam muito concentrados, tá? Tempo de resposta em inbound, né, quando o cara chega, é muito importante, né? A gente vê umas estatísticas aí, 50% das vezes, o primeiro que fala é o que fecha, né? E quando você começa a analisar as diferenças de conversão, quando você responde no primeiro minuto para o segundo minuto, existem quedas grandes, tá? Então, quando a gente está falando, quando um cara levanta a mão, o cara falou, eu quero falar com você, essas cadências precisam ser super concentradas. Liga 3, 4 vezes pro cara, manda 2 e-mails no dia. Importante você falar com ele rápido, tá? Se você estiver fazendo uma cadência ativa, ou seja, fazendo uma prospecção com alguém que eu não conheço, ele não teve nenhuma interação comigo, aí a gente costuma fazer essa cadência mais espaçada, respeitando mais o tempo do cara, porque ele não demonstrou nenhum interesse. Então, assim... Sem dúvida. Então, cadências inbound, cadências que quando o cara vem atrás de você, a gente costuma trabalhar com cadências aí de 5 dias, e com muita concentração no início, porque falar com ele rápido é importante, tá? No outbound, a gente pode, na prospecção ativa, a gente pode espaçar isso mais, tentando respeitar ele. E se você trabalhar com contas muito grandes, essas cadências podem demorar quase que eternamente, você vai tentando de diversas formas entrar em contato com esse grande cliente, que às vezes você trabalha num mercado que tem poucos clientes potenciais quando você trabalha com contas muito grandes. Então, basicamente, e assim, não tem fórmula. A gente, no nosso curso, Thiago, as pessoas fazem esse exercício, o pessoal mas Daniel, como que eu defino se vão ser 5, ou 6, ou 7, ou 8 contatos? Não tem fórmula mágica,
tá? O que eu sugiro é fazer o que a gente falou. Pega um cara que faz isso muito bem e utiliza ele como ponto de partida. Você tem ali o seu melhor vendedor ou o seu melhor colega, um cara que consegue conectar com facilidade, utiliza aquilo como ponto de partida e padroniza, tá? Que é difícil para o vendedor trabalhar de forma estruturada, mas tem que padronizar, porque a padronização vai permitir... Escreve no papel, né? Faz um quadradinho com seta, assim, né? Próximo passo no papel, faz no Excel, se você for um pouquinho melhor. Coloca no papel, de novo, citando Vicente Falcone, melhor você ter um plano que você tem que mudar toda hora, ou que seja muito pobre, do que não ter plano nenhum, né? Com certeza. É claro que, assim, quando a gente está falando de volume muito alto, se você trabalhar com volume muito alto, fazer sem um sistema é difícil. Mas, como o Thiago falou, é muito melhor fazer de uma forma manual do que não fazer. E, assim, outros elementos que são importantes quando a gente vai pensando em cadência. Nada funciona melhor que o presencial, tá? Então, você tá lá presencialmente tentando conectar é o melhor dos mundos, só que é caro. Então, o segundo melhor alternativa é o telefone, né? Pelo menos a nossa experiência em termos de taxas de conexão aumenta. Fazer pelo telefone você conecta mais por e-mail, mas fazer por telefone é mais caro. Então, você tem aí e-mail, telefone e presencial, eles vão aumentando a sua possibilidade de conectar e também o seu custo. Então, esse cálculo, ele precisa ser pensado assim, realmente, o que funciona melhor, qual que é o melhor custo-benefício dessas alternativas, tá? Então, sempre, se você vende um produto com um ticket alto, tenta trabalhar com telefone, com e-mail, se precisar, você vai lá pessoalmente, você pega o avião, você vai lá se seu ticket permitir. Se trabalhar com ticket mais baixo, telefone é melhor do que, se você não conseguir presencialmente, tenta pelo telefone. E se você realmente o telefone for caro, hoje a gente tem ferramentas para automatizar isso tudo por e-mail, e você só falar com quem te responder, né? Então você consegue quase que sem custo nenhum, ou pouquíssimo custo, fazer um trabalho automático de mandar e-mail para esses potenciais clientes, e você só vai pegar o telefone e ligar para o cara que te responder, né? A forma mais barata, só que com a menor taxa de conexão. Diga. Eu vou até anotar aqui, ó. Vamos fazer uma aula só sobre como usar o processo de disparo de e-mail, como limpar, Podemos marcar aqui? Posso? Vamos. Beleza. Esse aqui também, o pessoal vai curtir muito, porque eu vejo, a gente usa todo o sistema aqui, mas as pessoas têm muita dificuldade. Ferramentas hoje, praticamente, o volume, como a maioria dos vendedores, o volume é gratuito, então nem paga. Como utilizar essa, nós vamos marcar então aqui para entender isso aqui, né? Como utilizar esse processo de melhores ferramentas. Daniel, deixa eu só complementar sobre o que você está falando. Qual é a fórmula? Todo mundo pergunta, né? Qual que é? Eu faço 3 ligações, mando e-mail, todo mundo queria uma fórmula. Realmente, não tem, né? O modelo é esse, olhar para alguém que está fazendo uma boa atividade, e uma outra que a gente também, um parâmetro que a gente começa a olhar, né? Para onde que eu vou olhar, é quanto tempo que vai te ajudar, quanto tempo que é desde a entrada, em média, do cliente até a saída. Né? Porque nesse tempo você consegue fazer algumas atividades. Nesse tempo dá para eu mandar 3 e-mails. É muito curto. Muito curto, então um e-mail num dia, na segunda, uma ligação na terça, uma ligação na quarta e fala não na quinta, né? Então, isso ajuda também bem, né? Entender o tamanho do ciclo, né? Ajuda, sem dúvida, a dimensionar o tamanho da cadência. Legal. E aí você estava falando, pode continuar? Não, assim, é porque a gente pode depois aprofundar nisso, mas eu queria mostrar para vocês 3 ferramentas. Legal. Que elas são 3 ferramentas de cadência, são 3 ferramentas nacionais, que elas têm funcionalidades diferentes. E, assim, eu sempre falo para o pessoal que a gente faz parte dos nossos cursos, primeiro pensa no processo, pensa o que faz mais sentido para o seu cliente. Seu cliente usa e-mail, seu cliente atende telefone, então a gente precisa levar isso em consideração na hora de definir também a cadência. Agora, definir uma cadência, a gente tem 3 soluções nacionais fantásticas que eu quero apresentar para vocês aqui e que vocês podem utilizar de acordo com a cadência que vocês definirem, tá? A principal diferença delas, elas são a Hamper
Depois eu vou deixar os links aqui embaixo, né, Thiago? Legal. Hamper, Rive e MeTime. São 3 ferramentas de cadência que têm funcionalidades diferentes. Por exemplo, a Hamper, ela só trabalha com e-mail. Então, se você quiser fazer cadências automáticas de e-mail, a Hamper é uma excelente alternativa. A MeTime, ela tem telefone e e-mail. Só que os e-mails não são automáticos, tá? Eles são semi-automáticos. Ele traz um template que você precisa customizar antes de mandar para o cliente, tá? Mas ela tem ligação, você liga de dentro da ferramenta. A sua ligação fica gravada dentro da ferramenta, para que depois, para fazer coaching, é maravilhoso. Maravilhoso. Essa, qual que é essa? A MeTime. MeTime Flow. A MeTime tem. A MeTime, sim. E o terceiro é o Rive, que é uma que trabalha também com telefone e e-mail. Ela não tem a parte de gravação de ligação, mas ela tem e-mails automáticos. Ou seja, elas têm funcionalidades distintas, parecidas, mas são distintas. Eu vou mostrar as ferramentas e fica mais claro. Legal. Mas essas ferramentas, elas elevam seu jogo, porque elas te permitem, de forma muito fácil, identificar o que funciona e o que não funciona. Tipo, ligação, qual que é a taxa de conversão da cadência? Ligar no primeiro dia, mandar e-mail no segundo dia, ligar no terceiro dia. Qual que é a taxa que eu consigo depois de conexão e de conversão lá depois que vira vendas, quando eu uso essa cadência? E se eu usar uma cadência diferente? Se eu usar só e-mail? Qual vai ser a minha taxa de conexão e conversão? E se eu mudar, se eu usar 4 e-mails, se eu mudar esse segundo e-mail por um outro template de e-mail, como que isso afeta a minha conversão? As ferramentas realmente te permitem fazer isso de uma forma muito mais fácil e entender o que funciona e o que não funciona. Mas vamos lá. Você vai mostrar então aí como criar essas ferramentas que você passou. Elas fazem isso para você. Você padroniza elas, você escreve o e-mail para o primeiro e-mail, segundo e-mail, terceiro e-mail, quarto e-mail, e isso você faz tudo através dela, dessa plataforma. Você liga, por exemplo, o MeTime, você liga dentro da ferramenta, você liga de dentro, a gravação fica dentro lá, ou seja, se eu entrar lá, eu estou tentando vender para você, Thiago. Quando eu pego o histórico, eu tenho todas as nossas ligações gravadas, os e-mails que foram enviados. E outra coisa que é legal, assim, quando a gente está falando de templates de e-mail, você tem uma equipe grande, cada um vai ter, a gente pode tentar ter alguns padrões, mas todo mundo tem liberdade para customizar, criar novos. E às vezes o seu colega está com um template que está funcionando super bem. Então você vai lá e traz e começa a utilizar também. O sistema permite. Eu consigo ver os outros? Consegue. Legal. Então você consegue compartilhar isso. Então, deixa eu mostrar aqui só para exemplificar, obviamente que a gente não vai aprofundar muito, mas tá vendo a minha tela, Thiago? Agora espelhou. Espelhou? Esse aqui é o Hamper, né? O Hamper que eu falei é o que trabalha só com e-mails. Então aqui a gente consegue ver aqui os templates, e por exemplo, a gente no papo anterior, Thiago, a gente falou um pouquinho sobre a Hamper também, porque o Hamper, além de fazer essa cadência, ele puxa os contatos do LinkedIn. Então aqui, ele vai lá, você consegue criar listas segmentadas dentro do LinkedIn, e aí você vai e define cadências de conexão. O objetivo aqui é entrar em contato com o cara na outra ponta, tá? E aí você define, constrói esses templates aqui dentro. Tem aqui um exemplo, você consegue customizar o nome da empresa, o nome da pessoa, o cargo, o departamento, e aí você vai criando algumas mensagens. É importante falar que quando a gente está falando de conexão por e-mail, a gente não costuma utilizar as ferramentas de automação de marketing, de uma RD Station, porque uma pessoa que recebe um e-mail de uma ferramenta de automação de marketing, ele percebe, você tem ali o botão de descadastrar, você tem ali no início, vem o recipiente, vem com um código lá, um negócio. A ideia aqui é a gente realmente utilizar esses e-mails, eles mandam dentro da sua caixa de e-mail do Gmail. Oi? Como se fosse do seu, como se fosse um e-mail pessoal seu. Exatamente. Isso é muito bacana. Ele manda dentro do seu Gmail e a gente vai utilizar aqui copy, ou seja, vai utilizar uma mensagem diferente que a gente costuma utilizar em marketing, tá? E-mail simples, títulos simples, e-mails curtos,
o objetivo de conectar. Depois a gente pode até falar, ter um dia para trazer só para falar sobre templates dessas ferramentas. Mas olha aqui, olha o exemplo aí. Eu tenho todos os e-mails com quantas eu enviei cada um desses templates, qual foi a taxa de abertura, qual foi a taxa de resposta, qual foi a taxa de interesse. Essa fotografia aí mostra justamente a questão da importância da cadência e padronização, né? Quer dizer, aí você consegue, numa folha aqui, numa foto, ver qual está dando mais resultado, o que foi, e aí começa a avaliar, né? Por que tem um tem 80, outro tem 70. Exatamente. E compartilhar isso, e trocar entre a equipe, né? Porque depois a gente sempre sugere começar com um padrão, mas depois é óbvio que o vendedor precisa colocar o toque dele, fazer as customizações, criar templates novos e testar, né? Às vezes a gente tem muita coisa lá de fora, que você pode pegar um exemplo de um colega também, trazer, fazer as adaptações necessárias, botar para rodar e ver como que isso funciona dentro do teu negócio. Eu vou mostrar aqui agora o flow da MeTime, tá? Que é esse que a gente consegue fazer ligações. Thiago, tem uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que se você, todo mundo que já fez prospecção aí, né? Você chega lá no trabalho, senta no teu computador e pensa, para quem eu vou ligar agora? Boa. Pô, será que eu ligo para esse cara ou será que eu mando e-mail? Cara, isso, Daniel, vezes 30 no dia, sei lá, deve tirar 1h30 do cara. Só isso. Aqui, o sistema, ele lista para você o que você precisa fazer agora. Agora eu preciso ligar para o Thiago. Agora eu preciso mandar um e-mail para o Raul. Agora eu preciso ligar para o Rui. Então, como essas cadências estão definidas, um lead que entra, seja via inbound ou seja uma lista, ele já cadastra ele dentro dessa cadência, e aí depois você tira toda a parte de pensar para quem eu ligo, o que eu faço agora, né? Você vê aí do lado, ele tem aí uma cadência pré-determinada. Eu vou ligar, vou mandar um e-mail, eu vou ligar, e o sistema ordena isso para você, tá? Então, as empresas que eu vi utilizando ferramentas que organizam tudo isso, o aumento de produtividade é brutal. Brutal, assim. Você não precisa mais pensar o que você precisa fazer. Você precisa fazer. Tira 1 hora do vendedor, vezes quantos vendedores você tem. Aí, ele dá, e essa aqui, o Daniel, ele dá a cadência de acordo com o que você colocou do lead ou do prospect lá, de acordo com a etapa que ele está, o software, ele vai dando essa cadência para o vendedor, é isso? Exatamente. Se for um cara que entra, que é um lead inbound, cara que chegou, quero falar com um consultor no seu site, tem uma cadência. Se é uma prospecção ativa, pode ser uma outra cadência. Às vezes, se é um CEO, pode ser uma cadência diferente que se for um analista. Então, só que tudo quem estrutura toda essa ordem... E você define. Você pré-configura, né? Você pré-configura, e aí o vendedor ali na hora, ele só trabalha com volume, né? E claro que isso funciona para vendas, para prospecção, principalmente prospecção de volume. Você tem que falar com dezenas, centenas de pessoas ou de atividades no mesmo dia. Então, isso tem um ganho gigantesco. E aí você avalia, se você fez uma chamada, você avalia se foi uma chamada significativa, não significativa, se o cliente estava ocupado ou se não teve contato. Tudo isso fica gravado, tudo isso vira inteligência, Thiago, para a gente entender depois quando ligar, que hora é melhor ligar, que dia da semana é melhor ligar, que dia da semana é melhor mandar e-mail. Então, tudo isso vai virando inteligência e isso traz ganhos incríveis. Então, ali é a MeTime, mostrei primeiro o Hamper, depois mostrei o MeTime. Deixa eu mostrar para vocês o Rive, que também é sensacional. E meus alunos sempre perguntam, Daniel, qual que é melhor? Eu falei, olha, são 3 grandes parceiros e tem funcionalidades distintas. Então, a gente precisa entender o que é melhor para você. Não tem uma melhor. As 3 são muito boas e com funcionalidades distintas, a gente precisa adequar para a tua realidade. Deixa eu
compartilhar aqui com vocês. Como eu falei, o Riv também ele tem a automação que a gente explicou da Hamper e também faz ligação, mas ele não tem um dialer igual a MeTime tem. Então ele é um híbrido dos dois e funciona muito bem também. E a gente está vendo de novo aí todas as taxas de abertura, resposta e conversão de cada um desses e-mails. Você vê se foi um primeiro e-mail, um terceiro contato, um segundo contato, ou o último ali, o breakup, ou a taxa, que não está com a taxa tão boa, mas as taxas de abertura costumam ser enormes nesse e-mail que a gente chama de breakup. Então, isso realmente traz um nível de produtividade absurdo e de inteligência, Thiago. A ideia aqui, quando a gente está falando de trazer mais ciência para a venda, é a gente conseguir aprender com o nosso dia a dia, né? Não existe bala de prata, não existe uma forma certa de vender. A gente precisa aprender com o nosso dia a dia. E é isso que essas ferramentas permitem, né? Eu, no último evento que a gente fez, eu entrevistei o Edson Rigonati, um cara que eu admiro demais, investidor da RD, investidor da OMI, da ClickSign, um dos caras que eu mais admiro no ecossistema. Eu falei, Rigonati, o que esses caras que estão voando aí no Brasil, que estão indo para fora, que talvez sejam um próximo unicórnio, o que esses caras têm em comum? Ele falou, né, os caras são muito comprometidos em aprender com o que eles fazem no dia a dia. Então, assim, são sistemáticos, eles colocam padrões para rodar e eles aprendem com isso. Então, essas ferramentas de cadência permitem que a gente faça isso. De novo, não tem resposta certa. O que é melhor, e-mail ou telefone? Testa os dois e vê o que funciona melhor. Isso. Eu atendo bastante o pessoal de agronegócio. Né? E esse pessoal não tem internet, né? WhatsApp, eu geralmente... Cara, como é que faz? Bate na porteira. Bate. Então, quer dizer, esse ainda é o melhor. A gente tem uma gestão a gente está falando sobre prospecção, né? A gente está falando até agora, falamos na aula passada, falamos nessa, de prospecção de novos clientes. Mas a gente esquece também que, às vezes, a base nossa é o maior baú de ouro. Né? Às vezes você tem muito ainda para vender dentro da base e, de novo, um trabalho de mix é muito mal feito. A gente atende aí 90 empresas por ano, 100 e poucos eventos, dá 90 empresas diferentes por ano. Você vê que a maioria do pessoal tem aí outros produtos e o mix é muito difícil de ser trabalhado por falta do conhecimento de como fazer, de relacionamento. Né? Então, a hora que você vai fazer lá uma gestão do pessoal, de acompanhamento, né? Não existe. Então, não existe uma cadência. E aí você pode, de novo, usar telefone, pode usar e-mail, pode usar visita pessoal, né? Eu tinha um cliente lá que ele tinha um relacionamento muito forte. Como é que ele fazia o relacionamento? Qual era a cadência dele para clientes A? Né? Então, a gente separa por causa do tempo, você não tem o mesmo tempo para fazer com A, B, C. Sabe o que ele fazia? Como o pessoal era de varejo, a cada 45 dias, ele fazia, e eram poucos clientes lá dele, ele fazia um churrascão os vendedores. Cara, aquilo ali, meu irmão, o que acontece? O pessoal chegava, vendedor novo para vender produto. Cara, o pessoal pegava o telefone, ligava, tirava foto da tabela de preço, mandava para ele, olha, seu concorrente está mandando. Quer dizer, qual que é a melhor fórmula? Um churrascão com pagode, né? Uma cadência com conteúdo. Tem que testar, né? Eu bato muito nisso, Thiago, porque eu acho que essa é a grande revolução que a gente está vivendo, né? A gente tem oportunidade de medir hoje e testar. A internet, as ferramentas possibilitaram a gente isso. Concordo, muitas vezes o telefone não vai funcionar, e-mail não vai funcionar, funciona evento, juntar pessoal junto, levar o pessoal para tomar para o churrasco, pode ser. A gente precisa criar essas hipóteses e testar e ver o que funciona melhor e aprender com isso. Porque assim, você coloca uma coisa para rodar e os próprios resultados vão alimentando um ciclo de aprendizagem e que a gente vai melhorando isso cada vez mais. Então, 2 etapas aqui. Primeiro, criar um processo, de novo, por mais simples que seja, em volume grande, óbvio, nós vamos precisar de sistema, o conjunto. Mas a maioria das empresas não tem. E a gente está falando com o vendedor, às vezes é o vendedor querendo fazer. Pô, mas eu quero fazer, eu olho para o lado, tem gente só pior do que eu.
né? Então ele olha ali, não tem que modelar. De novo, então qual esse padrão? Porque o que eu vejo muito em vendedor, um grande problema que ele tem é a questão da pendência. Daniel, essa pendência acaba matando ele, porque isso começa a embolar, de repente aí ele lembra que ele tem um cliente que foi dar retorno para ele faz 2 meses, aí tem os clientes da semana, aí ele não fechou. Se ele tiver um CRM, vamos supor, uma empresa, a hora que ele olha, ou o gestor que não acompanha, isso já aconteceu comigo, a hora que você olha no funil lá, o cara tem R$1.712.000 de dinheiro. Ele falou, porra, cara, tem 1.700.000. Mas na hora que você, né, se tivesse uma cadência, aí você fala, pô, não, peraí, eu tenho 1,5 milhão em jogo, né? Mas como não tem, na verdade, de 1,5 milhão tem 1.200, já perdeu, né? Ele não deu perdido, não tem. Então, cara, padrão, nem que seja no papel, pô, o que eu vou fazer? Entrou alguém interessado? Pô, esse cara já entra aqui no meio do funil. Então eu vou fazer um telefonema, não atendeu, manda e-mail. Faço o segundo, mando e-mail, não atendeu. Pode ser WhatsApp, enfim, qualquer coisa. Pô, o terceiro, faço um texto, pode pegar, a gente já falou aqui, deu, né? Pode pegar, padronizar um texto, se quiser ver lá do Vendedor Bonzinho Não Vende, a gente tem um modelo ali, usa, agradece e tal, estou encerrando por aqui. Pô, tentou. Thiago, é muito importante. Eu tenho um áudio, Daniel, acho que tem um mês, de um vendedor que eu dei um treinamento em Santa Catarina, no corretor de imóveis, e ele, Thiago, o cara não me atende mais, tá? Eu falei, quanto que, pô, é um apartamento, uma cobertura de 2,5 milhões. Falei, pô, vai lá, bate na. Falei, cara, ele não mora aqui. Pra onde que ele mora? Ele mandava aí 115 quilômetros. Eu falei, cara, põe um combustível no seu carro e vai pra lá agora. Vai pra lá agora. Pelo amor de Deus, 2,5 milhões, uma comissão disso aí. Vamos supor que ele tem que negociar por 1/3 da comissão. 1/3 da comissão já é muito bom disso. Cara, tem um áudio aqui, salvei. Ele falando, Tiagão, não sei o que, sabe o que o cara falou pra mim? E eu falando, pô, mas por que o senhor não me atendeu antes? Ele falou, cara, se você tivesse vindo aqui antes, eu teria te atendido antes. O cara vai pagar 2,5 milhões numa cobertura de frente pra praia, não é pra morar? O cara, pô, é culpado, tal. Ele foi lá, bateu na porta. Quantas pessoas? O cara atendeu. Ele falou, pô, mas quanto que ia imaginar? Porque quantas pessoas imaginariam com um cara desse tamanho, né? Então, como não vai ninguém, ele foi lá, bateu, tá aqui, Tiagão, ele fez uma conta proposta, tô levando lá pra construtora, porra, mas era um cara que eu tinha perdido já. Né? Então, assim, medir o teu negócio, criar um padrão. Então, pô, fez uma, fez duas, fez três. É simples, gente, é simples, cara. De novo, vou falar para você que tá vendo aqui. Tudo que a gente fala, se você pegar todos os vídeos, as aulas nossas, também com o Daniel, com todo mundo que eu tô entrevistando, você vai ver que é muito mais parar 20 minutos, 30 minutos para começar a organizar do que realmente algo. A gente colocou algumas ferramentas, o Daniel passou ferramentas aqui, principalmente para grandes volumes, né? Mas também passou para pequenos, extremamente simples, 20 minutos, eu não tenho dúvida que você consiga começar a aplicar isso no seu dia a dia. Daniel, quer mais alguma coisa para a gente poder finalizar isso? Não, Thiago, assim, realmente, se você é um vendedor, né, se você está na ponta ali, o Thiago falou, tenta estruturar o seu padrão e tentar aprender com ele, tentar entender realmente o que funciona e o que não funciona. Agora, se você é um gestor ou um dono, cara, o que eu já vi de níveis de produtividade aumentarem 200%, 300%, quando isso é implementado bem feito, quando a gente consegue pegar o que os melhores estão fazendo. E não é que o melhor, não é um cara que é o melhor. Às vezes um manda o melhor e-mail, o outro faz melhor ligação, o outro é persistente. E a gente começar a entender o que é o melhor de cada um e transformar isso num padrão para todo mundo e sistematizar, os ganhos são muito grandes, assim. Então, vamos tentar aprender com tudo que a gente faz. Então a gente vai ficar num círculo eterno aí vendendo a mesma coisa. A gente precisa aprender e hoje a gente tem ferramentas que ajudam a gente a aprender com o que a gente faz. Fica sobrevivendo de vendas, né? Essa é a verdade, né? Quem não mede os números sobrevive de venda, né? Daniel, cara, obrigado mais uma vez. Ó, tá anotado aqui, a gente vai falar sobre, vamos escolher 2 ferramentas boas, e como é que o cara pode fazer isso na praia, utilizar. Pô, Thiago, eu tenho o meu lá, minha empresa não tem, o meu gerente não conhece, minha empresa que eu trabalho não tem isso.
mas eu quero utilizar, tenho a minha base, tenho a base da empresa. Como é que eu faço isso? Então, a próxima aula com o Daniel, a gente vai ver isso em 2 ferramentas, pode ser 1 ou 2 ferramentas bacanas, e a gente vê como é que vai funcionar. Isso é um mini MBA para você. Obrigado, cara, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí. Pode ser assim que começar gravado aqui, né? Assim que começar a ir pro ar, o pessoal que acompanha, com certeza aí vai ter muito comentário. E quem sabe os pedidos bem interativos. Legal, deixar meu e-mail aí, Thiago, pessoal também aí embaixo. Se tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente conversou também, quiser trocar uma ideia, estou super à disposição aí de vocês. Meu objetivo é realmente disseminar essas melhores práticas aí para o mercado. Então, contem comigo. Thiago, obrigado pelo convite. E a próxima está marcada, sempre que você precisar, quiser trocar uma ideia, estou à disposição. Fechadíssimo. Então, lembrando aqui embaixo, você vai ter os links, né? Você vai ter também um resumo do que a gente conversou aqui e os materiais que o Daniel também vai enviar para a gente. Eu vou colocar também alguns. Então, além do vídeo, você vai ter materiais para poder também ajudar você a colocar em prática essa cadência de prospecção, que é realmente um dos maiores gargalos que os vendedores têm, tá bom? Querido, muito obrigado a você, levando o nosso movimento para frente, o orgulho de ser vendedor, compartilhe com o máximo de pessoas, né? Você que está assistindo o vídeo, às vezes não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque você recebe em primeira mão todos os vídeos. Lembrando, o maior canal de técnica de vendas do Brasil, canal Thiago Conce, também a maior fanpage do Brasil, com mais de 140 mil inscritos e seguidores, também está lá. Vamos ajudar a levar para o máximo de pessoas o profissionalismo em vendas. Esquecer que vendas não é um jeitinho, vendas é uma ciência, assim como o Daniel bateu muito, e a gente prova aqui, mostrando as ferramentas, mostrando cases do dia a dia, de como você consegue elevar o seu nível de faturamento, de ganho, trabalhando, entendendo que vendas é um processo de ciência. Sucesso, um grande abraço, nos vemos na próxima.